Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal da nossa escola Instituto Santa Terezinha. Aqui, professor Alan Farias, a gente continua a trabalhar o conteúdo de interpretação textual para a primeira série do ensino médio. Hoje vamos abordar o capítulo 10 do livro de vocês. O assunto é linguagem verbal e linguagem não verbal, tá bom? Como a gente sempre indica, quando você for assistir a videoaula, de preferência que você esteja com o seu livro em mãos para que você possa acompanhar as informações e, claro, depois fazer uma leitura, uma revisada, ter os exercícios também, as atividades propostas. Todas essas ferramentas vão ajudar você nesse processo importante de ensino-aprendizagem, tá bom? Pois bem, aqui nós temos o capítulo 10, como já sabemos, e a gente vai abordar a linguagem verbal, não verbal e a linguagem mista também, que é importante a gente considerar, principalmente nos tempos atuais, em que a gente tem aí os memes, por exemplo, né, que fazem uso bastante desse tipo de linguagem. Primeiro a gente precisa lembrar que a linguagem, ela é uma das ferramentas mais fundamentais que nós dispomos desde o início das civilizações. A linguagem como ferramenta para expressão e para comunicação. E se a gente for fazer uma análise, a gente que já estudou artes, que já estudou a literatura, que estuda a língua portuguesa, a gente sabe que ao longo dos séculos, as civilizações, as mais diversas civilizações, fizeram uso da linguagem para se comunicar. Muitas dessas civilizações deixaram suas impressões escritas, outras deixaram pintadas em paredes, em pedras, em objetos. Então tudo isso era comunicação, tudo isso era linguagem. Aqui, como vocês percebem, nós dividimos nessas três setas. Primeiro a gente leva em consideração aquilo que é chamado de linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Ora, se você entende que quando a gente fala verbal, verbo, a gente está falando de palavra, o não verbal é aquilo que não é palavra. Dentro do sistema de comunicação a gente entende que linguagem não verbal é toda forma de comunicação, toda forma de linguagem que não utiliza as palavras. Ora, se não utiliza as palavras, utiliza-se então o quê? Aí existe uma variedade de ferramentas, de maneiras de comunicação. Mas a gente informa a vocês para exemplificar algumas, por exemplo. Nós temos a linguagem corporal, a dança, por exemplo, o próprio esporte também, durante as partidas esportivas, especialmente os esportes coletivos, os atletas fazem uso de comunicações. Muitas vezes eles falam entre si, mas muitas vezes eles fazem gestos com o corpo. Isso é linguagem corporal e isso é linguagem não verbal, ou seja, comunica-se sem precisar falar nada. Nós temos também imagens, nós temos os símbolos, nós temos as fotografias. Então tudo isso que faz uso da linguagem, mas não utiliza palavras, é linguagem não verbal. Como exemplo, nós temos aí o caso da bandeira, das bandeiras. Veja aí, nós temos a bandeira do estado do Pará, tradicional, nossa bandeira bastante conhecida, que as pessoas usam em forma de camiseta também. É, sem dúvida, o símbolo máximo do nosso estado. Vermelho, azul, nós temos a estrela que também representa toda essa simbologia que a bandeira traz e as cores vermelho, azul e branco. Então, dessa maneira, essa bandeira ela é uma linguagem não verbal. Ela traz uma simbologia, ela traz consigo uma série de informações referentes à história do nosso estado. Assim como as bandeiras de todos os estados, é claro também a bandeira do nosso país, tá? Então a linguagem não verbal é aquela linguagem em que as pessoas fazem uso de todas as formas de comunicação, menos a palavra. Não existe a palavra na linguagem não verbal, tá? E a segunda forma de comunicação, nós temos aqui a linguagem verbal. Ora, como a gente viu, se a linguagem não verbal é aquela forma de comunicação de linguagem que não utiliza palavras, a linguagem verbal vai se caracterizar pela predominância absoluta da palavra. E quando a gente fala palavra, a gente está falando tanto de palavra falada, ou seja, oralizada, quanto da palavra escrita, a palavra gráfica, seja no livro, no jornal, no site e até aqui mesmo, olha, na própria anotação do quadro de sala de aula, o tempo todo a gente está fazendo uso dessa linguagem verbal, tá? Então a linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. Um exemplo disso,
Nós temos, por exemplo, ao longo da nossa história, a literatura. A literatura, que você também estuda na escola, é uma disciplina que faz uso 100% da linguagem verbal. Vejamos o exemplo aqui ao lado do famoso poema do nosso poeta maranhense do romantismo lá do século XIX, o Gonçalves Dias. O poema Canção do Exílio, que tem toda uma contextualização. Vocês já estudaram ou vão estudar ainda no primeiro ano o romantismo e vocês vão conhecer esse poeta. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vocês percebam que o poeta que estava na Europa ao fazer esse poema, ele faz uso da linguagem para expressar todo o seu saudosismo e até mesmo o seu sofrimento, porque ele estava longe da sua pátria e não podia voltar, né? Até porque naquela época não se poderia voltar quando bem quisesse, por conta das viagens, enfim. Então aí nós temos o exemplo de uma linguagem 100% verbal. O Gonçalves Dias, bem como os demais autores da nossa literatura, fizeram uso da linguagem verbal para manifestar suas impressões do mundo, suas desilusões amorosas também. E aqui o poema Canção do Exílio faz uso muito bem. O poeta faz a combinação perfeita de algumas palavras, como palmeiras, pátria, sabiá, para expressar a sua dor, a sua saudade da sua nação brasileira, uma vez que ele estava na Europa. Então aí nós temos o caso da linguagem verbal, que utiliza somente a palavra para poder comunicar. E por último, nós temos a linguagem mista. Ora, a gente sabe muito bem que existem muitas ferramentas, existem muitos mecanismos que utilizam as duas combinações de linguagem para que a comunicação possa acontecer ao mesmo tempo. Por exemplo, a linguagem mista, ela faz uso da palavra e da não palavra, ou seja, ela combina imagens, símbolos, fotografias com a palavra. Por exemplo, nós temos aqui o caso da bandeira do Brasil, a bandeira nacional. Você percebe que tem toda essa simbologia das cores, você tem os desenhos, né, as formas tradicionais. Isso é linguagem não verbal. Mas ao centro nós temos a frase ordem e progresso. Portanto, neste caso, nós temos uma combinação perfeita entre linguagem não verbal, que diz respeito às cores e às formas, e a linguagem verbal, que diz respeito aí à frase ordem e progresso. Portanto, nós temos uma linguagem mista, que traz no mesmo ícone as duas formas de linguagens, tá bom? Eu espero que tenha sido o mais claro possível, mais uma vez, como eu sempre repito nas nossas aulas virtuais, que em breve nós possamos nos encontrar para dar sequência ao nosso conteúdo. Mas por enquanto a gente fica aqui de forma virtual, tentando ser o mais didático possível para que nós possamos construir esse mundo de conhecimento. Na nossa próxima aula a gente avança para o capítulo 11, eu espero encontrá-los brevemente. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa semana desde já também. Até a próxima aula.